Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho, vamos falar sobre fábula, tá bom? Qual que vai ser, o que nós vamos trabalhar hoje? Qual o campo de experiência que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar com escuta, fala, pensamento e imaginação. Nós vamos trabalhar com corpo, gestos e movimentos. Então, percebe que às vezes numa atividade você trabalha com vários campos de experiência, não é? O eu, o outro e o nós. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de uma fábula que tem no livro da Nicole, que é o Infantil 3, que é crianças de 5 anos de idade, tá bom? Qual que é essa história que a gente vai ler? Vai ser o rato do campo e o rato da cidade, tá? Então, observa aí, porque quando eu estou trabalhando o campo de experiência, que é o eu, o outro, nós, é para poder cada um se identificar com o lugar onde está, aonde vive, quais são as diferenças desses lugares que eu estou, né? Que do meu jeito é uma forma, do outro é de outra forma. Então, a gente vai fazer. E o que é uma fábula, né? É uma narrativa diferenciada. Por que essa narrativa é assim? Porque geralmente são fábulas que envolvem animais, que envolvem coisas da natureza, que envolvem objetos, e sempre com condições humanas, né? Com sentimentos, com medos, né? E no final da história sempre vem a moral da história, né? Então o Rato da Cidade é isso. Você tem, se você não tem esse livro, você encontra ele no manual. No manual tem um resumo dessa história aqui. E você pode complementar do jeito que você achar. Qual que é a minha proposta aqui junto com vocês? Que a gente vai fazer essa história. Você encontra esses livrinhos, são livrinhos, né, antigos. Esse meu aqui é um livro bem antigo, mas ele é muito rico em detalhes. Mas que a gente pode fazer o seguinte: você pode ir complementando a sua história, você pode ir criando, né, outras, inserindo coisas dentro dessa história. Então, olha só, aqui eu tenho na fábula, ela é pequenininha e aqui, enquanto eu estou lendo essa história, eu vou trabalhando vários aspectos com essa criança, né? Que o ratinho estava no campo, que olhou para a estrela, que olhou para o sol. Então, essa criança, você vai propor para essa criança que enquanto você está lendo, ela pode estar fazendo os movimentos em casa enquanto ela está fazendo. E, além disso, também na história a gente trabalha muito com sentimentos, né? E aí, depois, a proposta que você pode fazer para as crianças é que elas possam fazer as carinhas dos sentimentos. A gente pega papelão, tá vendo? Eu sempre gosto de trabalhar com esse material reciclado, que é fácil de encontrar, né? E fica bacana. E a gente trabalhar, né, com sentimentos com rostinho de alegria, de bravo, de raiva, alegria também, de assustado, né? De medo, de carinho, mandando um beijinho, de chorando de rir, né? Tem um outro aqui, ó, de triste e de amor, né? Então, a gente pode fazer várias carinhas e você até pode fazer isso de papelão e depois tirar uma fotografia e mandar para essas crianças que elas possam fazer o dela. E depois perguntar quais foram os sentimentos que apareceram nessa história, tá? Eu vou te dar uma ideia daqui. Vou ler um pedacinho desse livro daqui e depois o do manual, tá bom? Então, o que a gente faz? Abre a porta, chaveirinho, abre a porta sem parar. Abre a porta, chaveirinho, uma história eu vou contar. Tico vai à cidade, Terezinha Casa Santa. Então vamos lá. Tico vivia feliz no campo. E aí você já pode até contar e mostrando as carinhas, né? Tico vivia feliz no campo, gostava de ver o sol. Tudo que eu falar, vocês vão ter que fazer, vocês vão falar isso com a criança. Então, gostava de ver o sol, então tem que olhar para cima. Gostava de ver a lua, gostava de ver as estrelas, né? Sempre olhando para cima. Gostava de roer raízes. E aí a criança vai fazer e você faz também para a criança também ficar te imitando, né?
sementes, castanhas. Mas um dia Tico recebeu uma carta que iria mudar a sua vida. A carta dizia: querido Tico, venha conhecer a cidade. A vida aqui é melhor do que no campo. Um abraço do primo Furinho. Tico leu a carta e disse: eu vou para a cidade. Não, disse a mamãe. Não, disse o papai. Tico ficou muito zangado, ficou muito bravo. Depois, Tico ficou triste, porque ele queria tanto ir para a cidade e o papai e mamãe não tinham deixado. Percebe que aí eu vou lendo, eu vou contando e posso ir mostrando esses rostinhos, né, de sentimentos para eles, e depois você tira a foto que eles também vão fazer, que horas que eles, né, quando que aconteceu as histórias, quais foram os sentimentos que apareceram na história. E no manual, como é resumido, né? Então tem: um dia o ratinho do campo convidou seu amigo que morava na cidade para ir visitá-lo em sua casa no meio da relva. O ratinho da cidade foi para lá, mas ficou muito chateado quando ele viu que o jantar só tinha grãos de cevada, raízes com gosto de terra, então ele ficou muito triste. E aí vai contando a história, mas você pode ir colocando também aqui, na história resumida, você pode ir colocando esses sentimentos. Você só faz isso antes, você se planeja antes para isso, né? Para depois então dizer. E o moral da história é: mais vale uma vida modesta, com paz e tranquilidade, do que uma vida cheia de luxo, cheia de preocupações e medos. Porque depois, quando o ratinho do campo vai para a cidade, ele passa todos os medos que tem lá na cidade. Então, veja quantas coisas que a gente está trabalhando e a gente encerra a história. Lembra? Fecha a porta, chaveirinho, fecha a porta sem parar. Fecha a porta, chaveirinho, uma história foi pro ar. Quantas coisas nós estamos trabalhando com essas crianças e depois elas podem fazer o desenho. O papai e a mamãe podem tirar, o responsável tirar uma foto e mandar para o WhatsApp de vocês. Não é legal? Não fica rico a gente fazer? E sempre com material que a gente pode utilizar e depois não precisa ir para o lixo, né? A gente está fazendo essa brincadeira, tá bom? Gostou? Então tá, até o próximo vídeo.